Tem uma coisa que você pode perder em um dia: o emprego, o dinheiro, a reputação, o relacionamento. Tudo isso pode ir embora mais rápido do que você construiu. Mas existe um tipo de riqueza que nenhuma crise destrói, nenhuma pessoa rouba e nenhuma situação apaga. E a maioria das pessoas passa a vida inteira sem buscar ela. Os estoicos viveram em um dos períodos mais instáveis da história. Guerras, epidemias, quedas de império, perseguições políticas. Pessoas que tinham tudo perderam tudo, várias vezes. E mesmo assim, alguns homens atravessaram esse caos de pé, com clareza, com dignidade, com uma estabilidade que não dependia de nada externo. A diferença entre eles e os outros não era sorte, não era nascimento, não era dinheiro, era o que estava dentro da cabeça deles. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o que os estoicos entendiam sobre conhecimento, sobre aprendizado e sobre por que acumular saber é a única forma de riqueza que realmente dura. Existe uma confusão enorme que a maioria das pessoas carrega sobre o que significa ser rico. E não estou falando só de dinheiro, estou falando de uma ilusão mais profunda do que isso. A gente vive numa época em que o sucesso é medido pelo que aparece. O carro, a roupa, o título, o cargo, o número na conta. E as pessoas correm atrás disso com uma energia enorme, às vezes a vida inteira, sem parar para perguntar: e se eu perder tudo isso amanhã? O que sobra de mim? Essa pergunta assusta, e é exatamente por isso que quase ninguém faz ela. Porque a resposta honesta para muita gente é: sobra muito pouco. Sêneca, que foi um dos homens mais ricos de Roma, que tinha mais dinheiro, mais poder e mais influência do que a maioria das pessoas sequer consegue imaginar, escreveu uma coisa que parece contraditória à primeira vista. Ele é pobre não quem tem pouco, mas quem deseja mais. Ele não estava atacando o dinheiro, ele estava apontando para algo mais fundamental. A pobreza real não está no que você tem, está no vazio que nenhum bem material consegue preencher. E esse vazio aparece toda vez que você constrói algo fora e se esquece de construir algo dentro. O problema que os estoicos identificavam não era a busca por recursos, era a dependência total deles. Era a ideia de que sua segurança, seu valor, sua identidade, tudo dependia de coisas que estão fora do seu controle. E se tudo que você está do lado de fora, você está permanentemente vulnerável. Vamos entender o que os estoicos queriam dizer quando falavam de verdadeira riqueza. Eles tinham um conceito que chamavam de bens internos e bens externos. Bens externos são tudo que o mundo pode te dar e tirar: dinheiro, status, saúde, relações, posses. Eles não são necessariamente ruins. Os estoicos não eram contra ter essas coisas. Marco Aurélio era imperador, Sêneca era milionário, eles não viviam em cabanas. Mas eles entendiam que esses bens são preferíveis, não necessários. Você pode viver bem com eles, e pode viver bem sem eles, porque eles não definem quem você é. Bens internos são diferentes. São as coisas que você constrói dentro de você: sabedoria, caráter, disciplina, clareza de pensamento, capacidade de raciocinar, de agir com integridade, de entender o mundo e a si mesmo. Esses bens ninguém te rouba. Uma crise financeira pode destruir sua fortuna em semanas, mas não consegue apagar o que você aprendeu ao longo de anos. Não consegue apagar sua capacidade de pensar, de resolver problemas, de enxergar padrões onde outros veem caos. Epicteto perdeu tudo o que se pode perder. Foi escravo. Não tinha liberdade, não tinha propriedade, não tinha direitos. E ainda assim se tornou um dos filósofos mais influentes da história. Porque o que ele construiu dentro dele, nenhum senhor conseguiu tocar. Ele disse: riqueza consiste não em ter muitas posses, mas em ter poucas necessidades. E aqui entra o conhecimento. Quando você acumula conhecimento real, não informação, mas entendimento, você reduz sua dependência do externo. Você consegue tomar decisões melhores, você consegue se adaptar, você consegue criar valor em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. O homem que só tem dinheiro, quando perde o dinheiro, perde tudo. O homem que tem conhecimento, quando perde o dinheiro, ainda tem o que construiu uma fortuna antes e pode construir de novo. Mas preciso diferenciar duas coisas aqui, porque essa distinção é crucial.
Existe uma diferença enorme entre informação e conhecimento. A gente vive na era da informação. Nunca teve tanto conteúdo disponível. Podcasts, vídeos, artigos, cursos digitais. Você pode passar o dia inteiro consumindo conteúdo sobre produtividade, sobre investimento, sobre filosofia, sobre qualquer coisa, e no final do dia não ter mudado absolutamente nada. Porque informação que não é processada, questionada e aplicada não vira conhecimento. Ela fica acumulada como lixo mental. Dá a sensação de que você está aprendendo, mas na prática você só está consumindo. Os estoicos eram profundamente críticos disso. Sêneca escreveu em uma de suas cartas: "Não leia muitos livros, leia poucos e bem." Isso, vindo de um dos homens mais eruditos da sua época, é uma declaração poderosa. Ele não estava dizendo para ser ignorante, ele estava dizendo que a quantidade sem profundidade é inútil, que você pode ler 100 livros e sair do mesmo jeito que entrou, se você só virou as páginas sem realmente pensar no que estava lendo. Conhecimento real exige lentidão, exige contemplação, exige que você pegue uma ideia, vire ela de todos os lados, questione, compare com a sua experiência, teste na prática e então, e só então, deixe ela mudar a forma como você age. Isso é completamente diferente de rolar o feed por 2 horas e se sentir informado. E aqui está um ponto que pouca gente considera. O conhecimento que mais importa não é o que te faz parecer inteligente nas conversas. É o que te faz tomar decisões melhores, quando ninguém está olhando. Marco Aurélio estudou filosofia a vida inteira, não para impressionar ninguém. O homem era imperador, ele não precisava impressionar ninguém. Ele estudava porque entendia que a qualidade de suas decisões dependia diretamente da qualidade do seu pensamento. E a qualidade do seu pensamento dependia do que ele colocava nele. Cada decisão que ele tomava afetava milhões de pessoas. Então ele tratava o aprendizado como uma responsabilidade, não como um hobby. Agora pensa na sua vida. As decisões que você toma, sobre dinheiro, sobre relacionamentos, sobre carreira, sobre saúde, elas são tomadas com que base? Com que nível de clareza? Com que profundidade de entendimento? Ou elas são tomadas no automático, guiadas por impulso, por emoção, por o que parece certo naquele momento, sem nenhuma estrutura de pensamento por trás? Os estoicos chamavam de logos, razão, a capacidade humana de pensar de forma clara e ordenada. E eles diziam que cultivar essa capacidade era a tarefa mais importante de qualquer ser humano, porque tudo que você faz, tudo que você constrói, tudo que você se torna, passa pelo filtro do seu pensamento. Se o seu pensamento é fraco, tudo que sai dele é fraco também. Agora, como você realmente acumula conhecimento da forma que os estoicos descreviam? Primeiro, você escolhe com cuidado o que entra na sua cabeça. Sêneca comparava a mente a um corpo. Se você come lixo o dia inteiro, o seu corpo fica doente. Se você alimenta a sua mente com conteúdo raso, sensacionalista, cheio de ruído, ela fica fraca também. Ela perde a capacidade de sustentar pensamentos profundos. Ela começa a querer só o que é fácil e rápido. E então você perde o acesso à parte mais valiosa de você mesmo. Segundo, você aprende com a experiência, mas de forma ativa. Os estoicos faziam algo chamado anamnese, uma revisão constante da experiência. Não só viver as coisas, mas parar e perguntar: o que isso me ensinou? O que o faria diferente? Onde eu agi com sabedoria e onde eu agi por impulso? Isso transforma a experiência comum em conhecimento real. Sem essa reflexão, você pode ter 10 anos de experiência e ter aprendido quase nada, porque você viveu os mesmos padrões repetidos 10 vezes sem nunca questioná-los. Terceiro, e esse é o mais difícil, você aprende com pessoas mais sábias do que você, com humildade real. Não a humildade performática de dizer, claro, tenho muito a aprender. A humildade real de aguentar ouvir coisas que contradizem o que você acredita, de sentar com o livro difícil e não desistir quando fica desconfortável, de buscar ativamente quem pensa diferente de você e levar a sério o que essa pessoa tem a dizer. Porque o maior inimigo do aprendizado não é a ignorância, é a certeza prematura, é a sensação de que você já entendeu o suficiente. Epicteto dizia que o primeiro passo para a sabedoria é reconhecer o quanto você não sabe, e que quem acha que já sabe o suficiente parou de crescer, mesmo que continue vivo por mais 50 anos. Agora deixa eu te mostrar onde tudo isso se conecta de uma forma que talvez você ainda não tenha pensado.
O conhecimento, da forma que os estoicos descrevem, não é só uma ferramenta intelectual. Ele é a base da liberdade. Liberdade real, não a liberdade de fazer o que você quer, a liberdade de não ser controlado pelo que você não entende. Pensa nisso. Quando você não entende suas próprias emoções, elas te controlam. Você reage no impulso, toma decisões que há arrependimento depois e fica preso em padrões que se repetem sem você conseguir sair. Quando você não entende dinheiro, o dinheiro te controla. Você trabalha para ele, em vez de ele trabalhar para você. Você toma decisões financeiras baseado em medo ou em desejo, e não em raciocínio. Quando você não entende as pessoas, você é facilmente manipulado, facilmente magoado, facilmente colocado em posições que prejudicam você porque não consegue ler o que está realmente acontecendo nas relações. Conhecimento é o que te dá visão, e sem visão, você está sempre reagindo ao que acontece em vez de participar de forma consciente da construção da sua própria vida. Marco Aurélio governou o maior império do mundo por quase 20 anos, em meio a guerras, pragas, traições, conspirações. E o que ele escrevia para si mesmo não era sobre estratégia militar ou política, era sobre como pensar com clareza, como manter a razão no centro quando tudo ao redor é caos. Porque ele sabia que um imperador que perde o controle do próprio pensamento, perde o controle de tudo. E isso vale para você também. Você não é imperador, mas você governa a sua vida, e a qualidade desse governo depende diretamente da qualidade do que você construiu dentro de você. A riqueza que ninguém pode te tirar não está numa conta bancária, está na sua capacidade de pensar, de aprender, de se adaptar, de entender o mundo de forma mais profunda do que a maioria das pessoas. Essa é a riqueza que os estoicos buscavam, e ela está disponível para qualquer pessoa disposta a pagar o preço. O preço não é dinheiro, é tempo, é atenção, é a disciplina de escolher aprender quando seria mais fácil só consumir, de pensar quando seria mais fácil só reagir, de crescer quando seria mais fácil ficar parado. O estoicismo não é contra a riqueza material, mas ele é muito claro sobre o que acontece quando você coloca toda a sua identidade e segurança em algo que está fora do seu controle. Bens externos vêm e vão, sempre vieram, sempre irão. O único investimento que garante retorno em qualquer cenário é o que você faz em você mesmo, no seu pensamento, na sua capacidade de entender o mundo, na sua sabedoria acumulada ao longo de anos de estudo honesto e reflexão real. Essa é a riqueza que atravessa crises, que sobrevive a perdas, que não depende de ninguém te dar, nem de ninguém deixar você ter. Ela é completamente sua. E começa com uma escolha simples que você pode fazer hoje. O que você vai colocar na sua cabeça? Com que profundidade? Com que intenção? Não precisa ser muito, precisa ser real. Um livro lido devagar e pensado com cuidado vale mais do que 100 títulos consumidos na pressa. Uma ideia que muda como você age vale mais do que 1000 ideias que só ficam na cabeça. Comece pequeno, comece hoje, mas comece de verdade. Porque cada dia que você investe no que está dentro de você, você está construindo o único tipo de riqueza que nenhuma crise, nenhuma pessoa e nenhuma circunstância pode. Se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo.